Então, pessoal, agora nós vamos falar do crime de calúnia, descrito no artigo 138 do Código Penal. Eu vou ler o artigo 138 e a partir daí eu vou fazer algumas considerações sobre esse delito. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, como a gente tinha percebido, o que vai caracterizar a calúnia é efetivamente o fato de que o que está sendo atribuído à reputação daquela pessoa não é qualquer outro fato desonroso, mas é um crime. E aí é importante atentar para o que o artigo está dizendo, né? Imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A imputação aqui deve ser uma história completa. Não basta dizer fulano é um traficante. É preciso que haja uma imputação mais severa, na medida em que você deve dizer fulano pratica tráfico de droga, ele é traficante, ele vende droga no bar dele, ele foi visto vendendo droga tal dia, naquela festa tal. É preciso que o fato seja uma mentira completa, não simplesmente uma ofensa levianamente colocada nesse contexto, hipótese em que ser traficante não seria efetivamente crime, né? O crime seria ter em depósito drogas com o fim de traficância, né? É preciso que a gente tenha a interpretação bastante restritiva aqui, porque como a gente está falando de direito penal, a gente não pode fazer analogia em malam partem. Daí que a gente não tem a liberdade total para interpretar o artigo como nós quisermos. É preciso que a gente entenda da forma mais restritiva possível a noção de que aqui é preciso que o fato seja imputado. Fulano tinha drogas em depósito para comercialização. Fulano tinha lá 2 quilos de cocaína no freezer do bar dele e ele vende lá no bar. Né? Então, assim, não precisa também, é claro, que seja uma calúnia na medida de, olha, fulano pratica o artigo 33 da Lei 11.343/06, né? Senão seria um crime com uma hipótese de incidência muito pequena na sociedade, né? As pessoas não conhecem a tipificação do delito. Basta, porém, descrever a prática de um crime e imputá-lo falsamente a essa pessoa. É importante caracterizar aqui a noção de que no caso da calúnia é preciso que haja uma falsidade, uma mentira, tá? Não é a falsidade de que fingia que era amigo e aí foi lá e contou essa história, não é isso, tá? É a falsidade no sentido de que o fato imputado precisa ser falso, né? Se o fato imputado é verdadeiro, aí a gente vai dar ensejo à prova da verdade. Por quê? Porque nesse crime, pessoal, é possível que a pessoa que esteja sendo criminalmente processada pela calúnia faça em juízo a prova da verdade. Em que sentido? No sentido de que ela pode simplesmente se apresentar em defesa, provando que aquele fato criminoso que ela atribuiu ao autor da queixa-crime, né, ao querelante, é um fato verdadeiro e não falso, hipótese em que a conduta seria atípica. E aquele que promoveu a ação penal privada, né, o querelante, estaria em maus lençóis agora, tendo a prática de um crime sendo revelada, né? Tentou promover uma ação penal privada e acabou tendo a prática de um crime sendo revelada. Importante considerar também no caso da calúnia o seguinte, gente. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Ou seja, na hipótese da calúnia, aquele que sabe que o caluniador falou uma mentira sobre outra pessoa e mesmo assim continua a propagá-lo, o fofoqueiro, né, vai junto. Né? Então, se você tem uma pessoa que dá continuidade à calúnia, essa pessoa também responde pelo delito, é coautora do crime. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Esse é um aspecto interessante a ser considerado sobre o crime de calúnia. Por quê, gente? Porque no caso da calúnia, o que está em questão é a honra objetiva. Ou seja, não se trata da honra subjetiva. É claro que uma pessoa morta não pode se sentir humilhada ou desonrada porque está morta, né? Pelo menos até onde a gente sabe juridicamente, não seria possível. Por outro lado, a honra objetiva, ela permanece, o bom nome de uma pessoa. Né? E aí, nesse caso, a calúnia contra os mortos é também punível. E eu quero considerar uma coisa. Será que é punível a calúnia contra a pessoa jurídica?
Olha, eu entendo que tanto a calúnia quanto a difamação contra a pessoa jurídica também são puníveis. Por quê? Porque afetam a honra objetiva e não a honra subjetiva. A gente tem que lembrar do artigo 50 do Código Civil, que fala que aplicam-se às pessoas jurídicas aquilo que se aplica às pessoas naturais no que couber, né? Então, no que couber às pessoas jurídicas, a proteção dada às pessoas físicas também pode ser estendida. Então, eu entendo que, no caso dos crimes contra a honra objetivamente colocada, aí eu tenho, sim, a possibilidade de que uma pessoa jurídica figure como vítima do crime de calúnia ou de difamação, mas evidentemente não contra o crime de injúria. Por quê? Porque uma pessoa jurídica não tem honra subjetiva, ela não tem autoestima. O que ela tem é marca, né? E a marca dá a credibilidade daquele estabelecimento, a credibilidade daquela sociedade empresária, enfim. Aí sim haveria a afetação de um bem jurídico que traria danos a essa pessoa, seja ela física ou jurídica. Agora, no caso da honra objetiva, aí sim a gente teria o prejuízo. Da honra subjetiva, não poderíamos considerar a existência dessa modalidade. Importante salientar também o seguinte, pessoal, a prova da verdade ela sempre é admitida, exceto nos casos que eu vou ler para vocês agora, do parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo, ou seja, aqui é uma regra de exceção, né? Inciso 1. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141, a saber, contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. 3. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido. Se do crime imputado, inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 138. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, 3 regrinhas de exceção. Nesses casos, não se admite não se admite a prova da verdade, tá? Parágrafo 3º, admite-se a prova da verdade, salvo 1. Se, constituindo o fato imputado o crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141, a saber, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. E 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então essas são as hipóteses aqui em que não se admite a prova da verdade, tá bom, gente? Importante lembrar disso, tá, gente? E lembrando sempre, calúnia é uma mentira que se conta sobre alguém ter praticado um crime, tá? Daí que a pena da calúnia é a maior dentre os crimes contra a honra, exceto talvez aqui, evidentemente, a injúria preconceituosa de que nós vamos tratar em apartado, tá? A calúnia tem a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Certo, pessoal? Lembrando sempre que, como se trata de crime de menor potencial ofensivo, via de regra, o que acontecerá é que será proposta uma transação penal no âmbito dos juizados especiais criminais, né? E aí é importante considerar também que já há um entendimento do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Criminais, já é entendimento consolidado, não concordo, de que o Ministério Público tem legitimidade para propor a transação penal nos termos da Lei 9.099 de 95, ainda que a titularidade da ação penal seja do ofendido, né? Já que se trata de ação penal privada, é importante considerar isso. Ainda assim, nós temos que efetivamente o que acontece é que o entendimento consolidado de que o Ministério Público tem legitimidade para propor essa transação penal. Certo, pessoal? Bora pro próximo vídeo.